Bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos falar aqui nesse bloco sobre os tipos de texto, assunto que também aparece aí na sua prova e que você precisa ter essa teoria muito certinha na sua cabeça. Joia? Vamos começar então? Quais são os 4 tipos de texto que aparecem? Então aqui, ó, narrativo, dissertativo, descritivo e injuntivo. Então o que você precisa saber são as principais características de cada um deles, porque as bancas cobram isso. Então vamos lá, galera. Como é que você vai identificar um texto como narrativo? É aquela história lá da tia Maricleia. É muito simples isso, né? O texto narrativo é aquele texto que efetivamente conta uma história. Claro, na sua prova de concurso público não vai aparecer a história do Chapeuzinho Vermelho. Lógico, né, meu filho? Nós crescemos. Mas vai aparecer uma contação de um fato. Então, veja bem, o texto que nós acabamos de analisar, fazendo todo aquele esquema da primeira leitura, segunda leitura, criação do fluxograma, aquele texto é um texto narrativo. Você viu o que o autor fez? Ele contou uma história ali, não uma história fictícia, tá? Mas ele nos mostra uma sequência de acontecimentos, uma sequência de fatos. Então, tome nota dessa expressão. Texto narrativo, ele caracteriza uma sequência de acontecimentos, uma sequência de fatos que ocorreram. E foi exatamente isso que apareceu no nosso texto Parque em Chamas. Os incêndios que aconteceram na Serra tal, depois no Parque tal, na semana passada, e no outro dia foi para lá, e depois foi para lá. Então, neste texto, nós temos uma sequência de acontecimentos, uma sequência de fatos, ou ainda uma sequência de ações. O texto narrativo, ele se caracteriza por ter a predominância dos verbos no pretérito do indicativo. Por que no pretérito do indicativo? Porque este tempo verbal nos remete à ideia de acontecimentos realizados. Então, como eu vou te passar no texto narrativo uma sequência de acontecimentos, estes acontecimentos, obviamente, foram realizados. Em uma ordem, né? É uma sequência que eu vou te mostrar. E como eles já foram realizados, o pretérito do indicativo cabe muito bem para caracterizar, cabe muito bem para revelar estes acontecimentos. Então, você tome nota também de que o tempo predominante no texto narrativo é o pretérito do indicativo. Por que isso, Rafaela? Porque ele vai pontuar, ele vai fazer menção a acontecimentos que se situam onde? Em um pretérito. E ele vai te mostrar a sequência destas ações que já ocorreram. Tudo bem? O texto narrativo tem esta predominância. Sequência de ações, sequência de fatos, sequência de acontecimentos e verbos no pretérito do indicativo. Muito bem? E o texto descritivo, Rafaela? O texto descritivo é o texto que faz uma descrição. Ah, até aí, professora, você não falou nada. Concordo com você. Vamos começar a falar então. O que você deve entender como uma descrição? Entenda a descrição como apontamento de características. Então, se no texto narrativo eu aponto os fatos, os acontecimentos e a sequência destes acontecimentos, no texto descritivo eu aponto as características. Essas características podem ser de um indivíduo, de um animal, de um ambiente. O texto descritivo é chamado de um texto que revela, que mostra, que traduz uma fotografia. Então, você pode tirar a fotografia de uma cena, você pode tirar a fotografia de um ambiente. Você vai entender o texto descritivo como se você tivesse uma imagem dentro de uma moldura e você fosse me mostrar o que tem nessa imagem. Perceba, se você tem uma imagem, nessa imagem você não tem uma sequência de acontecimentos. A imagem é algo mais estático. Então, você vai caracterizar, você vai mostrar o que tem naquela imagem. Só que em uma imagem, você não tem sequência de acontecimentos. Em uma imagem, você tem características. Características de um ambiente, de uma pessoa, de uma roupa, de um objeto, de um animal. Quais são os verbos que cabem muito bem para uma descrição? Bom, nós temos o presente do indicativo.
Então, fulaninha é assim, é assado, ele tem o caráter dessa forma, ele pensa de determinada maneira. Ó, não estou contando história, eu estou só caracterizando, né? Ele pensa de determinada maneira, uma característica dele. Não estou dizendo o que ele fez. Se eu digo o que ele fez, aí eu estou passando por um aspecto narrativo. Se eu digo como ele é, aí eu estou, então, em um aspecto textual descritivo. Então, primeiro, presente do indicativo, além do presente do indicativo. Eu também tenho o pretérito imperfeito. De que maneira o pretérito imperfeito vai caber aqui na descrição? Muitas vezes, senhores, ao fazer uma descrição, eu vou mostrar para vocês coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Isso não é efetivamente uma narração. Olha a diferença. Eu acordei, tomei um banho, peguei um avião, vim para São Paulo e gravei as aulas tais, tais e tais para o atual concurso. Depois, fui para o aeroporto, peguei um avião de volta para o Rio de Janeiro, fui para a minha residência. Olha isso, uma sequência de acontecimentos. Tá? Desde o momento em que eu acordei. E olha os verbos, então, no passado. Eu acordei, tomei um banho, peguei um táxi, fui para o aeroporto, peguei o avião, voei até São Paulo, gravei as aulas, fui para o aeroporto de São Paulo, peguei o avião, voltei para o Rio de Janeiro e fui para a minha residência. Então, tem uma sequência de acontecimentos. Isso caracteriza uma narração. Mas agora eu posso descrever como foi essa viagem. Eu acordei atrasada, aí eu já comecei a descrever. Tomei um banho muito apressada, tá vendo? Eu já estou dizendo como é aquilo, como foi aquilo. Então, se eu digo como foi, aí eu já estou em um campo da descrição. Peguei o voo que saiu no horário, não foi um acontecimento, que saiu no horário é uma descrição, uma característica daquele voo. Peguei o voo que saiu no horário. Chegando em São Paulo, peguei um táxi, durante o táxi fui conversando com um taxista, cheguei no estúdio. No estúdio havia uma poça d'água, porque choveu muito aqui em São Paulo, novidade, choveu muito aqui em São Paulo, e aí alagou tudo, não sei o quê, isso é brincadeirinha, é fictício. Alagou tudo, a gravação atrasou 3 horas, então essas características, né? Então alagou, o estúdio estava alagado, né? A câmera estava com a bateria descarregada, as lâmpadas estavam queimadas, aí já são características. Então, ó, no meio dessa sequência de ações, eu coloco características. Então, observe, agora eu já falei no meio dessa sequência de ações. Opa! Então, peraí, Rafaela, você está querendo me dizer que eu posso ter, em um mesmo texto, uma sequência de ações e uma caracterização dessa ação, desse ambiente, dessa pessoa? Exatamente isso, doutores. Eu posso ter em um mesmo texto aspectos narrativos e descritivos e ainda outros que nós vamos ver. O que geralmente acontece é sim essa miscelânea. É muito difícil você ter um texto exclusivamente narrativo ou exclusivamente descritivo, ou exclusivamente dissertativo. O que vocês vão encontrar nas provas de vocês é a predominância de uma destas tipologias. E a predominância de uma destas tipologias, ela sugere, então, que você caracterize, classifique aquele texto de acordo com a predominância da tipologia. Mas o texto natural de uma prova de concurso é um texto, com certeza, híbrido. O texto naturalmente vai ser um texto híbrido. Você vai ter aspectos narrativos, aspectos descritivos e até mesmo aspectos dissertativos, todos eles em um mesmo texto. A questão é que a banca vai perguntar para você qual é a tipologia textual que predomina. E é isso que você tem que entender. O que está mais forte naquele texto? A sequência de ações, desde o momento em que eu acordei até a hora que eu voltei para minha casa, no Rio, ou a caracterização dessas ações? Eu falei mais das sequências ou eu parei mais da metade do texto para falar de como é que estava o estúdio aqui quando eu cheguei? A parede é de tal cor, o quadro é de tal cor, havia 3 canetas tais e tais coisas, o apagador era novo. Então, é isso que você tem que dosar. Mas o que vai predominar no texto? Aquilo que mais aparecer, sem sombra de dúvida. Agora, não espere, como na nossa época de tia Maricleia, que um texto seja exclusivamente narrativo, exclusivamente descritivo
ou ainda exclusivamente dissertativo, tá? Você não está mais na alfabetização. Beleza, galera? Então, você tem que ter essa malícia. Tem que saber quais são as características de cada um deles, o que cada um deles faz, o que cada um deles mostra para você. Sequência de ações, fatos, acontecimentos, verbos no pretérito do indicativo. Aqui, características, descrição, características. Aqui eu não mostro uma sequência de ações, tá? Anote outra característica, texto narrativo. Anote aí. Tem passagem de tempo. Texto narrativo. Passagem de tempo. Então, aqui o tempo está em andamento. Agora, anote a característica do tempo do texto descritivo. Anote. Tempo estático. Aqui o tempo está parado. Eu estou parada e eu posso descrever uma cena. Quando eu cheguei, eu até posso ter ações nessa descrição. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um texto descritivo em que eu descrevo uma cena. Se eu descrevo uma cena, claro que eu vou descrever ações. Então, veja bem, ó. Quando eu cheguei ao estúdio, fulano estava configurando o computador, enquanto ciclano estava regulando as luzes, enquanto Beltrano estava aspirando o carpete. Tá vendo? Essas três ações aconteceram concomitantemente. Quando você tiver uma ação, ou mais de uma, obviamente, né? Quando você tiver mais de uma ação, e essas ações acontecerem concomitantemente, que vale dizer ao mesmo tempo, então você tem um aspecto descritivo, porque recorde-se, eu falei que o texto narrativo, ele me traz uma sequência de ações. Sequência, uma ação após outra ação e após outra, e assim sucessivamente. No texto descritivo, eu até posso mostrar ações, mas o que vai diferenciar as ações do texto narrativo das ações do texto descritivo? A estaticidade temporal. Se o seu tempo estiver parado, você pode dizer, nessa hora, entendeu? Ao meio-dia, você pode parar o tempo e dizer o que está acontecendo em cada local do mundo. Isso não é uma sequência de ações. Isso vai ser uma descrição. O que cada habitante do planeta estava fazendo agora, ao meio-dia do dia tal? Beleza. Isso é uma descrição. Então, doutores, eu posso ter ações no texto descritivo. Cuidado, eu posso ter ações no texto descritivo. O fato é que estas ações serão caracterizadas, serão maculadas pela estaticidade temporal. Se houver decurso do tempo, texto narrativo. Se houver tempo parado, tempo estático, texto descritivo. Joia? Então, no texto descritivo, você vai até encontrar passado, você vai até encontrar o tempo pretérito, os tempos verbais no pretérito, mas não um pretérito perfeito, como é característico do texto narrativo, e sim um pretérito imperfeito, porque uma das significações do pretérito imperfeito é exatamente caracterizar ações simultâneas. Enquanto Rafaela lia, Juliana cozinhava. Percebam, os verbos lia e cozinhava estão no pretérito imperfeito do indicativo. E estas ações acontecem concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, são ações que caracterizam uma descrição e não propriamente uma narração. Porque não houve a sequência de uma ação para outra. Houve a concomitância. Se houve a concomitância, é porque o tempo está estático, pelo menos para aquelas duas ações. Joia? Vamos prosseguir, então, o nosso terceiro tipo de texto, que é importantíssimo, despenca, inclusive para alguns de vocês. Provavelmente você pode ter uma prova discursiva, e na prova discursiva você vai ter que criar um texto dissertativo. Então, vamos para a nossa terceira tipologia textual, que é o texto dissertativo. Ok. Qual é a característica básica do texto dissertativo? O texto dissertativo vai argumentar, vai defender uma ideia. Então, o texto dissertativo é um texto de opinião. Não significa que eu vou ter a primeira pessoa gramatical, que é a marca gramatical de uma opinião, concorda comigo? Quando eu digo para você, eu acho que a cor azul
fica legal aqui, é a minha opinião. E esta minha opinião está marcada gramaticalmente pela primeira pessoa, no pronome eu e no verbo acho. No entanto, o texto dissertativo não precisa vir com essa marca gramatical da primeira pessoa. O texto dissertativo, ele é opinativo na sua essência. Ele é genuinamente opinativo. O papel principal dele é mostrar uma opinião. Mas essa opinião, ela pode ser mostrada sem o uso da primeira pessoa gramatical. Aliás, isso muitas vezes não acontece. Esta opinião, ela é mostrada com o aspecto gramatical, a marca gramatical da terceira pessoa. Você quer ver uma coisa? Quando eu digo assim, ó, a cor azul está adequada para este ambiente. Concorda comigo que isso é uma opinião? O que seria uma cor azul adequada? Ora, eu posso achar a cor azul adequada e o fulano pode achar a cor marrom adequada. E a Maricleusa pode achar a cor rosa pink adequada para o ambiente. Então, vejam, são opiniões. Mas a maneira como eu transmito a minha opinião não é marcada gramaticalmente pela primeira pessoa. Eu posso transmitir essa opinião sem colocar a primeira pessoa. Eu digo apenas, a parede azul está adequada para esse ambiente. Isso é uma opinião por essência, na sua essência. Essa é genuinamente uma opinião. E sendo genuinamente uma opinião, ela então caracteriza, ela marca uma dissertação. A dissertação é a apresentação de um ponto de vista e é a defesa deste ponto de vista. É a defesa dessa argumentação. Como é que eu vou argumentar para defender aquela ideia? Dissertar é você apresentar uma ideia e defendê-la. Dissertar é você mostrar qual é o seu ponto de vista. Dissertar é você evidenciar qual é a sua opinião. Essa opinião ela pode ser marcada gramaticalmente, com o uso da primeira pessoa, eu acho que a cor azul está ótima, ou com o uso da terceira pessoa. E aí, é claro, eu dou a esta opinião um caráter, um valor universal. É como se a minha opinião fosse uma verdade universal. Quando eu digo a cor azul é a melhor para esse ambiente, é a minha opinião. Mas exatamente por usar o verbo na terceira pessoa, eu dou a esta opinião um caráter de universalidade, como se essa fosse uma verdade universal. E ai de quem disser que a cor rosa pink ou a cor coral é a melhor para esse ambiente. E aí eu vou ter que argumentar. Então isso é dissertar, é você ter um ponto de vista e defender esse ponto de vista. Por que a cor azul bebê é a melhor? Porque é uma cor que tranquiliza. A cromoterapia nos traz isso em diversos textos, em diversos artigos. A cor vermelha é uma cor que agita, né? Não tranquiliza. Então, posso argumentar, mas não deixa de ser a minha opinião. Não deixa de ser a minha opinião, porque pode ter uma pessoa que fique muito tranquila com uma cor vermelha na sua cara. Sua cabeça, sua cara ficou feia, né? Fique muito tranquilo com uma cor vermelha aí na sua frente, não tem problema algum. Cada um com seus problemas, né? Mas o fato é, entendam, dissertar é opinar. Opinar e, obviamente, defender essa opinião. Pausa para eu molhar as minhas cordas vocais. Vamos continuar aqui, então. Olha só. O texto dissertativo, então, ele é um texto bastante forte no aspecto do que ele traz. Então, o texto dissertativo, ele vai trazer uma opinião, mas essa opinião ela deve estar embasada. Você entende? Porque senão vira mera opinião. E aí perde-se um pouco até mesmo do valor dessa opinião. Quanto mais você puder justificar essa opinião, levando-se em consideração aspectos objetivos, melhor vai ser o seu argumento. Eu costumo dar o seguinte exemplo, já que dissertar é argumentar. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Pensa você aí numa DR, com o seu namorado. Que você sabe muito bem o que é isso. Então, você com uma DR com o seu namorado, o que acontece? Quando é que você perde uma discussão? Você começa a perder uma discussão quando você começa a colocar nessa discussão aspectos pessoais.
Você tá lá brigando com seu namorado, uma DR, e você fala assim pra ele, ah, mas eu quero que seja assim. Ah, mas eu acho que isso que você faz não é legal. Ah, mas eu acho que você pisou na bola por isso. Mas é muito eu. É muita primeira pessoa. E a primeira pessoa enfraquece toda e qualquer argumentação. Perceba. Vamos imaginar aquela piriguete que não sai do seu pé, mandou uma mensagem para o seu namorado, e o seu namorado, como todo homem retardado, não tem nada demais, responde a mensagem. Imagina, só respondi, não tem nada demais, né? Como todo homem retardado, imbecil que é, imagina, não tem nada demais, não tem maldade nenhuma, tá? Não tem maldade não, maldade tem eu, né? Então a piriguete foi lá, mandou a mensagem, o cara, respondeu, né? Como é que você tá? Que saudade! Aí o seu namorado respondeu, segundo ele, de maneira muito educada, estou bem, e você? Quanto tempo? Quanto tempo? Então dá vontade de matar, né? Beleza. Então esse namorado mongoloide foi lá e escreveu isso para ela. Claro, se você for uma pessoa normal, você vai ficar meio possessa, né? Claro que também não no grau 5, né? Pelo amor do que você acredita, não no grau 5 da bipolaridade. Mas se você for uma pessoa mais ou menos normalzinha, você vai gostar. Aquela piriguete que já ficou com ele, que vive dando em cima dele, né? Sabe que vocês namoram e fica deixando aqueles recadinhos ridículos no Facebook, ok. Aí você fala, ô fulano de tal, vulgo, meu namorado, o que significa isso aqui no seu celular? Detalhe, como você viu isso no celular dele, você foi fuxicar, porque a mulher faz essas coisas, né? A gente não faz isso, não, é muito feio fuxicar, Facebook, celular, até porque quem fuxica acha. Então não fuxica não, se você tá com uma pessoa que você não confia nela, pelo amor de Deus, dá um chute na bunda e procura outro, tô brincando. Também vamos parar aqui de dar conselhos e vamos ao português. Mas vamos lá, faz de conta lá que você, por acaso, a mensagem assim, pulou, entendeu? Porque mulher não fuxica celular de homem, pulou a mensagem bem na hora que ela mandou, apareceu e você viu. Fulano, vulgo meu namorado, o que significa isso aqui? Aí ele, é porque eu respondi uma mensagem dela e tal. E aí ela replicou, vamos combinar qualquer dia um sorvete. Olha que inocente, um sorvete, só se for pra jogar na cara dela, né? Aí combina um sorvete. Aí ele fala, não, amor, isso aqui é porque ela me mandou uma mensagem, eu respondi aí, não, mas deixa, claro que eu não vou combinar um sorvete com ela. E você já tá soltando fumaça pelo ouvido do Shrek. Aí, o que você fala pra ele? Eu não acredito que você está fazendo isso. Você acha que eu sou boba? Porque eu nunca faço isso com você. Porque eu não tenho essa postura. Porque eu acho um absurdo você responder essa mensagem. E aí começa, eu acho. Aí você fala, eu não quero. Aí você lembra daquela vez que eu fiz isso. Eu. Aí ele já começa a ficar possesso. Porque o homem não gosta de ser mandado. Aliás, o homem gosta de ser mandado. Ele só não gosta de perceber que está sendo mandado. Se a gente souber mandar sem que eles percebam, gente, o relacionamento é um mar de rosas. O que você não pode é deixar claro, entendeu? Então, deixe de forma implícita. Se você diz, eu não quero, pode ter certeza, ele vai mandar, quando você não estiver vendo. Mas se você, inteligentemente, faz uso da defesa da sua opinião, de maneira objetiva, olha o argumento que você vai usar. Ao invés de falar assim, eu não quero que você mande mais mensagem para ela, eu não quero que você fale com ela, quando você cruzar com ela na faculdade, vira a cara, entendeu? Ao invés de você falar isso, diga o seguinte, que tal? Fulano, vulgo meu namorado, nada contra essa indivídua te mandar mensagens. Mas, talvez um homem na sua idade, no seu momento maduro de vida, deva efetivamente escolher e saber que se ele está comprometido, ele está fora do mercado. O que significa que ele deve fechar as portas para possíveis oportunidades que agora se tornam oportunidades do passado. Você não colocou ali nenhum chilique, você não colocou nenhum valor emocional, você não colocou ali nenhum momento daquele seu chilique de adolescente, de bater o pé, porque mulher de vez em quando faz isso, bate o pé, não sei o quê, dá um chilique, dá um tapinha nele, tô brincando. Você usa o argumento objetivo. Poxa, mas pessoas maduras já conseguem resolver essa situação, deixar claro aí que não há espaço para ela. Mas sem dizer que é você que está querendo aquilo, sem dizer que é você. Eu não devia ter dado esse exemplo, não, porque agora os mongolóides dos homens vão saber mais ou menos como as coisas funcionam. Não tem problema, porque mesmo assim a gente é mais inteligente, a gente consegue articular. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Enquanto você, ao defender um argumento, colocar marcas de pessoalidade, você perde força nesse argumento. É muito mais agressivo para o seu namorado e vai fazer muito menos efeito você dizer para ele, eu não quero que você fale com ela,
um simples capricho, do que você se valer de um argumento objetivo. Poxa, nós estamos namorando, né? E o namoro exige um certo distanciamento de casos do passado. Acabou. Não é você que é a ciumenta, é o namoro que é assim. Consegue perceber a diferença? Então, um texto dissertativo que você vai encontrar na sua prova é um texto que traz, sim, uma opinião, mas muito provavelmente uma opinião que não trará marcas gramaticais da primeira pessoa. Então, lembra da história. Não é que, eu acho, eu não quero que você fale com ela. É o quê? Usa a sua opinião como argumento de autoridade, como verdade universal. Fulano de tal, o namoro exige que se corte determinadas relações com o passado. Beleza? Então, dessa maneira você consegue distanciar. A gente entende o texto dissertativo como a defesa de uma opinião, porém, gramaticalmente falando, esta defesa não vem carregada com o uso da primeira pessoa. Não vem carregada com o uso da primeira pessoa. Tudo bem, galera? Esses são os 3 principais tipos de texto que aparecem na sua prova. O que você tem que ser capaz é de identificar qual é a predominância. Só que a gente tem um 4º tipo de texto, que é o chamado texto injuntivo. E essa palavra, quando aparece em prova, o aluno se descabela, porque ele não sabe o que é um texto injuntivo. Não é nada demais. O texto injuntivo, você vai anotar o seguinte. Deixa só eu falar. O texto dissertativo, a marca gramatical, verbos no presente do indicativo. E na terceira pessoa. Primeira pessoa, não. Verbos no presente do indicativo e na terceira pessoa. O que não significa dizer que você não vai encontrar dissertação na primeira pessoa. Claro que vai, tá? Mas o ideal é que ela apareça na terceira pessoa. Agora sim, o texto injuntivo, anote aí no seu material. O texto injuntivo é aquele texto que faz uma recomendação. Simples assim. É o texto que te mostra um fazer. Ele te ensina um fazer. Ele faz apontamentos de como realizar. Então, ele traz... ele explica um fazer, ele explica um realizar. Este é o texto injuntivo. Beleza? Por exemplo, uma receita de bolo é um texto injuntivo. Tá lá. Pegue uma tigela de 500 ml. Quebre 3 ovos. Coloque 200 gramas de farinha. Bata na batedeira por 15 minutos. Unte a forma. Deixe no forno por 25 minutos. Entendeu? Então, um texto injuntivo, ele te ensina a fazer. Receita de bolo, quer ver outra coisa? Manual. Manual de tudo que você imagina. Manual de filmadora, manual de câmera fotográfica, manual de carro, né? Como calibrar o pneu do seu carro, como montar a filmadora. Quando você compra um jogo, tem um jogo lá de tabuleiro, como jogar, quais são as regras. Aquilo é um texto injuntivo. Só que como é que isso vai aparecer no concurso? Claro, não vai aparecer uma receita de bolo, não vai aparecer um manual de carro, não vai aparecer isso. Como que isso vai aparecer no seu texto? O texto injuntivo, geralmente, ele vem intrincado aqui, ó. Ele vem mesclado com o texto dissertativo. Muito provavelmente. Por quê? Porque se no texto dissertativo eu defendo uma ideia, para tentar te convencer, eu posso te sugerir como realizar um passo a passo. Por exemplo, eu quero defender a ideia de que a melhor maneira de se planejar as férias é começar a planejar essas férias com antecedência. Então, a minha ideia, a minha tese é que as suas férias devem ser planejadas, devem ser começadas a planejar assim que você retorna das férias. Então, você viajou, retornou hoje, começou a trabalhar hoje. Hoje você começa a programar as suas próximas férias. Hoje, Rafaela, com tanta antecedência, sim. E aí eu vou argumentar, dizendo que assim, você vai obter melhores preços nas passagens aéreas, você vai obter melhores preços nos hotéis, você vai conseguir vagas nos melhores hotéis, você vai conseguir vagas para os espetáculos de shows, teatros, que você vai ver no seu destino. Você vai ter tempo para fazer pesquisa sobre aquele local, a culinária daquele local, os costumes, quais são os pontos turísticos. Então, essa é a minha opinião. E aí, então, dentro dessa opinião, eu digo a você, assim que retornar de viagem, no primeiro mês, defina o local das suas próximas férias. No segundo mês, vá a uma agência de viagem e pesquise os pacotes para este local. No terceiro mês, faça o pagamento dessa viagem, para que você parcele mais vezes. No quarto mês, faça uma pesquisa na internet para pontuar quais serão os lugares visitados na viagem. No quinto mês, sexto mês, já nem sei mais onde eu estou.
depois que você fez lá a programação, aí nesse 6º mês você vai fazer o quê? Aí você vai arrumar a mala, lógico. E no outro mês, tirar a passagem e ir para o aeroporto. Então, veja, de acordo com a minha defesa do ponto de vista, para ajudar a defender o meu ponto de vista, eu posso, dentro desse texto dissertativo, colocar esse passo a passo. Porque aí eu te ensino como atingir o objetivo que eu acho que é o melhor, sem dizer que eu acho que é o melhor. Eu posso começar meu texto dizendo assim, ó, planejar as férias é algo que deve ser feito assim que se retorna das férias anteriores. Essa é a minha opinião. Você pode achar melhor planejar as férias mais perto do fim do ano, porque aí você sabe exatamente quanto você vai ganhar de 13º, você sabe exatamente qual vai ser o seu período de férias, você sabe exatamente quantas pessoas efetivamente vão com você, enfim, você pode ter uma outra opinião, entendeu? Então, o que eu falei, dentro de um texto dissertativo, que é a minha opinião, eu posso colocar esses aspectos injuntivos, que são os aspectos que me ensinam como fazer, como realizar alguma coisa. Se você encontrar no seu texto, se você visualizar alguma espécie de passo a passo, você tem um texto injuntivo. No texto que nós lemos, Parques em Chamas, nós não temos nenhum aspecto injuntivo lá. Ele não nos diz, o autor não nos diz o que deve ser feito e nem como fazer. Não há nenhuma menção aos aspectos injuntivos. Mas há aspectos, trechos narrativos muito fortes lá e também textos descritivos muito fortes lá. E o texto dissertativo, aspecto dissertativo, não. Ele não defende nenhuma opinião. Ele até expressa opinião, mas ele não o texto dissertativo não é meramente expressar uma opinião. É expressar essa opinião e defender esta opinião com argumentos. Tudo bem, doutores? Isso aqui não é difícil, não. É só para você ter ideia de quais são as características destes textos e saber identificá-las. Nós vamos finalizar o nosso módulo de compreensão e interpretação de texto. Eu me despeço de vocês dando a seguinte informação. Há no seu material didático um texto, até posso mostrar para você, ó, um texto que foi aplicado no ano passado, finalzinho do ano passado, TJ de Roraima, da banca CESP. Por que eu deixei esse material aqui? Porque fica a sugestão que você já tem um texto aqui para praticar, para que você, então, pratique todo aquele passo a passo, né, aquele texto injuntivo, aquela metodologia injuntiva de como ler um texto, como grifar um texto, como fazer o fluxograma de um texto e como efetivamente responder as questões que versam sobre esse texto. Então, eu deixo no seu material de apoio este material extra para que você tenha já em mãos algo para começar a praticar. Tá tudo bonitinho, tá com gabarito, faça bom proveito, mãos à obra, manda ver. A gente se vê no nosso módulo número 2. Muito obrigada pela presença, pela atenção de todos vocês. Forte abraço, ótimos estudos. Tchau, tchau.